Digníssimo, pautei uma ação que limita a delação premiada. Quando você propôs? Não fui eu, foi o PT, em 2021. Por que parou 4 anos? Não havia necessidade. E agora? O Vorcaro está negociando delação. Pois bora com isso pra ontem. Olha só como é elegante. A ação diz que delação feita na cadeia não vale. O Vorcaro tá preso. Genial. Também diz que coação invalida o acordo. Mas vem cá, você não ameaçou prender a família do Mauro Cid pra ele mudar de versão? Isso foi pedagogia jurídica. Claro. Digníssimos. Que reunião é essa? O Alexandre explica por que ele, réu potencial, vai julgar a ação que vai inocentar ele. Gênio. Pois é, Nunes. Foi pegar carona de jatinho, né? Pelo menos minha esposa não recebeu 129 milhões do acusado. Fatality. Senhores, calma. Ninguém solta a mão de ninguém. E tem cota aberta para novo sócio no meu resort. Se quiser, faço precinho de amigo. Opa, vou pedir dinheiro emprestado para minha esposa e te falo. O senhor é um fazedor de fake news, governador? Bom, primeiro, André, um prazer estar aqui com você novamente no Metrópole, sempre muito bom. Antes de tudo, eu quero dar os meus parabéns a você, a toda a equipe aqui, pelo grande trabalho investigativo que vocês têm feito, digno de mérito, de menção. O Brasil hoje talvez esteja vivendo esse momento de grande indignação devido a essa coragem, esse profissionalismo aqui de vocês. Então, fica aqui meu reconhecimento. Mas não era de se esperar outra coisa de um tribunal que tem se especializado em fazer perseguições políticas. Viu, André? Não sou o primeiro, com certeza não serei o último, né? Um tribunal que até pouco tempo atrás falava que sátira, esse tipo de coisa, seria até saudável para uma democracia. Mas parece que quando eles aparecem, eles não ficam muito contentes, não. Mas eu já falei que continuarei, André, a agir exatamente como vinha fazendo. Se algo está errado, eu continuarei falando. E o Brasil está vivendo uma das maiores crises, talvez, da sua história. O Supremo Tribunal Federal, no passado, foi uma instituição que amenizou, que atenuou crises. E nesse momento é o Supremo Balcão de Negócios no qual ele se transformou que está causando crises no Brasil. Quem antes era bombeiros para apagar incêndio, agora se transformou em incendiário. Está colocando a nossa república e as nossas instituições em risco. E nós sabemos o porquê. Vocês que levantaram aqui detalhadamente um banco criado por um aventureiro, por um oportunista criminoso, se associou com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles não querem que o brasileiro tenha conhecimento disso. Ministros do Supremo se associaram talvez ao maior criminoso do Brasil da atualidade, talvez da história. Eu não me recordo de um golpe com um valor tão elevado assim. E agora ficam tentando julgar a culpa nos outros, em quem está trabalhando. O ministro devia ir lá em Minas Gerais e perguntar para o mineiro como que foi o meu governo, para ele ficar um pouco mais bem informado. Acho que excesso de ar-condicionado e bajulador no gabinete dele não deve estar fazendo muito bem. Certo. Governador, o senhor disse recentemente que, caso eleito para a presidência da República, o senhor pretende criar um novo Supremo no Brasil. Isso seria um órgão que precisa de uma reforma ampla, uma reforma extensa. O que seria exatamente essa ideia do senhor? O que seria exatamente essa mudança que o senhor faria no Supremo e como que isso poderia ser feito, dado que o poder judiciário ele tem uma autonomia em relação ao executivo. Como que o senhor levaria adiante esse tipo de reforma? André, está muito claro que essa crise que o Brasil está vivendo, que foi causada dentro do Supremo, foi causada também pelas indicações desses ministros do Supremo. Indicações totalmente inadequadas,
Vamos pegar o caso do Lula. Ele já nomeou o seu ex-advogado, o ex-advogado do partido dele, o ex-ministro dele. Será que é isso que faz um Supremo de qualidade? Tenho certeza que não. O que eu quero é um Supremo diferente, com gente que realmente tenha esse histórico ilibado, que inclusive a Constituição cita. As mudanças que eu e o meu partido, o Partido Novo, já fizemos é a seguinte: primeiro, idade mínima de 60 anos. Isso corrige dois problemas. Primeiro, você não vai colocar gente lá imatura, oportunista, com 35, 40 anos, como já aconteceu. Essa pessoa vai ficar no máximo 15 anos, devido já entrar com 60. Quem tem 60 anos já está com a vida resolvida, os filhos crescidos, já tem um patrimônio, tem uma bagagem profissional, André, muito maior do que alguém mais novo, e é o coroamento de uma carreira longa. Alguém que fez o cargo no Ministério Público, alguém que fez o cargo na magistratura, vai coroar a sua carreira com um cargo no Supremo Tribunal Federal, igual ser papa. Ninguém vê papa com 35, 40 anos. Mas o Brasil, diferente de todas as democracias avançadas, colocou lá ministros júnior, vamos dizer assim, para poder satisfazer, né, a vontade do presidente. E o resultado nós estamos vendo, não tem sido nem um pouco bom. Outra medida seria acabar com as decisões monocráticas, principalmente aquelas que são decisões do Congresso. Uma canetada de um ministro, às vezes um ministro júnior, vale mais do que a votação, o voto de 400 deputados federais. Parece que essa balança está bem desequilibrada. O Supremo pode até analisar, mas que seja feito pelo colegiado. E outra mudança é na questão da forma de escolher. Hoje o presidente tem carta branca. Na minha opinião, ele vai precisar ter anuência de outros poderes. Hoje é só ele e o Senado. Na minha opinião, seria ter uma anuência ou sugestões de nome do Supremo Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal, até para valorizar uma quantidade muito boa de bons profissionais que você tem nesses dois institutos. O Supremo precisa de uma reformulação e, como presidente, eu vou estar propondo. Tenho certeza que vai significar um grande avanço para o Brasil. Certo. Governador, as pesquisas que a gente tem mais recentes de opinião mostram que uma grande parte dos brasileiros vê essa questão do Supremo como um dos principais problemas do país hoje, né? Então você pega a avaliação popular, digamos assim, do trabalho do Supremo Tribunal Federal, ela é bastante negativa. Não é surpreendente que seja só o senhor, basicamente, falando sobre esse tema? Por exemplo, por que o senador Flávio Bolsonaro não fala nunca sobre o Supremo Tribunal Federal, dado, inclusive, que a base dele, né, os bolsonaristas, são o grupo mais vocal aí contra essas questões do tribunal? Ô André, eu sei que o Flávio tem a questão do pai dele, né? Eu penso que até ele pode temer pelo Supremo retaliá-lo com relação ao que o pai dele tem sofrido. Talvez esse seja o motivo. Mas eu sempre tenho sido, desde 2018, André, quando eu fui pré-candidato ao governo de Minas, de alguém que demonstra esses absurdos que ocorrem no setor público. E como eu venho do setor privado, sempre fui pagador de impostos, muito mais do que recebedor. Eu só recebi imposto como governador de Minas, mas mesmo assim continuei pagando, porque o setor produtivo que eu criei, que administrei, está lá operando. Eu sei as dores que o brasileiro tem. O brasileiro hoje está cansado, está endividado, o dinheiro não vale mais, e é muito devido a todo esse contexto de gastança do Lula, do PT que nós estamos vivendo. Então eu sempre coloquei para fora toda essa minha indignação. É algo que eu coloco e também até porque eu não tenho rabo preso com ninguém.
Eu venho de um setor competitivo, que é o varejo, nunca precisamos de autorização para operarmos, e muita gente às vezes fica quieto porque depende de uma autorização, tem alguma decisão pendente, e eu, graças a Deus, tenho levado a minha vida de maneira totalmente independente. Então isso me deixa muito à vontade para estar relatando como vocês aqui, sem ficar pisando em ovos aquilo que eu julgo errado, e o nosso Supremo Tribunal Federal, como eu já falei, precisa mudar de nome, ou as pessoas que estão lá, porque hoje ele é o Supremo Balcão de Negócios e continuará a ser enquanto esses ministros que se associaram com o maior criminoso de colarinho branco do Brasil, da história, estiver presente lá esses nomes. Já falei que além de impeachment, o que eles fizeram depois de uma investigação, na minha opinião, é motivo até de prisão, porque o que eles fizeram ali foi utilizar o cargo para enriquecimento. Não estão trabalhando lá a favor do pagador de impostos que já paga o salário deles. Estão lá fazendo uma operação para ganhar dinheiro via esposa, via participação acionária em resort e por aí vai. Isso é uma vergonha para o Brasil. Vi há pouco tempo atrás um relatório da Transparência Internacional, ela colocando o Brasil como o país que mais está tendo retrocesso nessa questão. E tudo isso muito devido a esses ministros que se associaram com criminosos. Então, posso assumir que, se eleito presidente, o senhor vai orientar a sua base no Congresso Nacional a tocar, sim, o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? Certamente. Quais ministros? Eu espero até que nós consigamos isso antes da eleição, né? Porque motivos, André, já existe. Nós temos ali 2 ministros que sabemos nitidamente que se associaram com o maior criminoso do Brasil, que é o fundador, controlador do Banco Master. Foram tomar o uísque juntos, voaram no jatinho, tiveram festas, reuniões, eram íntimos, vamos deixar bem claro. E agora estão se fazendo aí de quem não sabia de nada ou de quem fez um contrato lícito. Nem bancos muito maiores do que o Master contratam algum escritório de advocacia pelo valor que a esposa do senhor Alexandre de Moraes foi contratada. Bancos 10, 20, 50 vezes maiores não fizeram contrato. Aquilo ali é claríssimo, é para o ministro Alexandre de Moraes e família se enriquecer de maneira que não é nem um pouco republicana. Além dele, tivemos aí a transação acionária totalmente anômala do Dias Toffoli, que também visava algum tipo de vantagem pessoal e enriquecimento. Esses 2 ministros, eu espero, o Senado avalie muito bem a situação deles.